Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Estou falando aqui de um hotel em Brasília, por isso não repare muito na iluminação. Mas é sobre um livro com uma temática excelente aí, que tenta fazer um levantamento dos juristas brasileiros. Pega desde o Império, vindo para cá, e um dos autores é o nosso amigo Pier Paolo Bottini, que eu convido aqui, agradeço a presença aqui, Bottini. Então, os juristas ajudaram a constituir esse país desde lá de trás. Dentro do Império, como é que eram os princípios e quem foram os grandes formuladores lá? Luiz, primeiro, obrigado pela oportunidade. Esse livro é um livro interessante, porque, na verdade, o Castro Neves, um advogado que tem escrito muito sobre a história da advocacia, tem feito esse resgate histórico, ele teve essa ideia, então, de juntar uma série de operadores do direito, né, de todos os matizes, juízes, advogados, historiadores, e tentar fazer esse panorama de juristas. Como você disse, que vem desde o Império até, eu acho que aqui os anos 50, 60, é onde se encerra esse ciclo de juristas abordados pelo livro. Né? No Império, a gente tem, claro, os juristas abolicionistas ali. Né? A gente tem todo o trabalho do Luiz Gama, por exemplo, a gente tem os grandes jurisconsultos como o Rui Barbosa, né, que, claro, atuou muito no começo da República, mas era alguém que também, no final do Império, se manifestava, escrevia. E tem o Tobias Barreto, que é o que eu tive a honra de tratar. Né? O Tobias Barreto foi um criminalista, um professor de Sergipe, né, mas lecionou muito na Universidade de Recife, e era alguém que tinha ideias muito avançadas para a época. Né? Claro que dentro daquele contexto do Brasil que você conhece bem, um Brasil conservador, um Brasil dominado por elites muito retrógradas, então qualquer avanço era surpreendente. O Tobias Barreto ele foi alguém que, por exemplo, defendia o voto feminino desde aquela época, é alguém que enfim, defendia ali uma série de progressões e teve no campo do direito penal, ele antecipou algumas teses e ideias que anos depois os alemães foram consagrar. Né? E a gente esquece um pouco disso, desse pioneirismo desses nossos juristas. Né? Então esse momento do Império, a gente pode dizer que eram os juristas mais do que abolicionistas, mas que colocaram as raízes daquilo que viria a ser o nosso direito posterior. Então, a gente tem trabalhos bastante interessantes ali. Agora, é interessante os sergipanos aí, que eles deram no começo do século, para mim, um grande pensador da modernidade brasileira, que foi Manuel Bonfim também, que era um psicólogo, biólogo, historiador e tudo aí. Agora, o Rui Barbosa, essa questão eu queria entender um pouquinho a diferença entre o Rui Barbosa e o Clóvis Bevilacqua aí, né? Essa questão de trazer o modelo americano do federalismo para cá é Rui Barbosa. É Rui Barbosa. Não, Rui Barbosa ele é o grande... A ideia de você ter um país federativo, a ideia de você ter uma corte constitucional nos moldes do Supremo Tribunal Federal. Então, o Rui Barbosa ele traz as ideias dos Estados Unidos para o Brasil como uma tentativa de modernizar. Naquela época, os Estados Unidos eram vistos como um norte da liberdade, uma organização política muito diferente, que permitia a descentralização, permitia a autonomia dos estados. E o Rui Barbosa foi, nos estertores no começo da República, ele foi o grande defensor dessas ideias. O Rui Barbosa teve uma preponderância muito grande do começo da República, tanto que ele chegou a ser ministro da Fazenda, né? Numa gestão não muito, vamos dizer, não muito de sucesso. Teve algumas crises ali, mas, de qualquer maneira, foi alguém que teve um protagonismo muito grande nos primeiros governos civis da República, né? Depois dos governos dos marechais, ele teve esse protagonismo e manteve, né, esse protagonismo até o fim da vida. Né? Depois, defendendo grandes causas, né? aquela passagem dele por Haia. Então, o Rui Barbosa... ele conseguiu se manter à tona, independentemente dos altos e baixos da vida dele ali, e tem baixos, né? Vamos dizer, o Rui Barbosa não é um sujeito... Tem muitos baixos. Imune a críticas, né? O Rui Barbosa mandou queimar todos os processos relacionados a todos os registros dos negros escravos, para que
não fosse possível uma demanda de indenizações. Então, ele tem passagens ali bastante complicadas. Mas é importante que a gente conheça, porque também nenhum personagem histórico é todo bem e todo mal, né? Todos os lados precisam ser acessíveis aí para a gente poder fazer uma leitura histórica, tentar ser imparcial. O Rui Barbosa, quando eu fui escrever os Cabeças de Planilha, eu pesquisei a vida dele, e lá na minha cidade ele tem um episódio chato lá. Ele era advogado da Sinhá Junqueira, que era uma senhora, quase uma santa lá, e ele mudou de lado e acusou ela de contratar jagunços. Nem sei se era Mineirinho, que era o nome do jagunço. E o Clóvis Bevilacqua, qual foi o papel dele aí nessa... O Clóvis Bevilacqua é um grande tratadista, né? O Clóvis Bevilacqua, ele teve... claro que ele atuou mais na seara do direito civil, né? Então, eu tenho menos bagagem para falar do Clóvis Bevilacqua, embora o Clóvis Bevilacqua tenha passagens a respeito de direito penal bastante interessantes também, mas como ele tem essa perspectiva mais do direito civil, eu tenho um distanciamento um pouquinho maior da obra do Clóvis Bevilacqua, mas certamente é alguém que deitou bases aqui. O nosso Código Civil, nossas instituições, devem muito ao Clóvis Bevilacqua também. Bom, hoje, quando se fala em punitivismo e tudo, o Tobias Barreto, como que encarava, digamos, a questão da criminalidade, dos pequenos crimes, mais objetivamente? Tobias é engraçado, né? Porque a visão do direito penal naquela época era uma visão muito diferente, né? A gente está falando aqui no final do século XIX, então você tinha uma criminalidade quase que romântica, né? Então, a grande discussão ali era o que você fazia, qual era a função da pena, em especial em relação aos adolescentes, aos inimputáveis, como é que você tratava essas pessoas, né? E ele teve um papel muito importante, e até engraçado, porque a faculdade que eu dou aula, que é o Largo de São Francisco, que você conhece bem, ela sempre foi uma faculdade, ainda mais naquela época, muito conservadora. Então, era aquele direito parrudo, aquele direito que ele tinha origem divina, era um direito absoluto, metafísico. E o Tobias Barreto, que vem de Recife, ele diz, olha, não é bem assim, o direito ele nasce da vida, ele nasce da sociedade, o homem que cria o direito. Então, o direito é uma realidade histórica, né, que a gente precisa entender como realidade histórica. Então, a pena ela não tem a função de castigar de maneira absoluta, a pena tem uma função de reabilitar, de ressocializar. Então, a gente precisa pensar em direito penal como uma realidade social e precisa ajustar o direito penal à realidade social. Então, por exemplo, e ele era alguém muito interessante, Tobias Barreto, porque ele apostava e defendia a criação do direito penal do Brasil. Então, ele falava, por exemplo, quando ele falava um tema que até hoje a gente discute, redução de maioridade penal, ele dizia, olha, é interessante na Europa, em que eles punem os meninos de 10 anos de idade, eles já têm responsabilidade penal. Ele fala, no Brasil não tem como a gente fazer isso, porque no Brasil você tem um contingente muito grande de pessoas que sequer sabe ler, que não tem o que comer. Eu não posso responsabilizar, querer que essas crianças que são analfabetas, que não têm condições mínimas de vida, elas entendam o que é certo, o que é errado, elas respondam criminalmente. Então, ele tem essa visão muito da realidade social na construção jurídica. É um sujeito muito interessante. Porque tem que lembrar que naquela época também, a Faculdade de Recife também não era uma beleza, né? Era aquele pessoal que defendia uma análise biológica e racial do criminoso, que dizia que alguns tipos de criminosos... O Lombroso, a gente tinha lá um jeito chamado Nina Rodrigues, que era um médico que defendia que o negro tinha menor capacidade cognitiva que o branco. Então, tinha algumas coisas muito complicadas lá, e o Tobias Barreto ele se destaca disso também. Ele fala, olha, nem tanto lá, nem tanto cá. O direito é uma coisa social e a gente precisa aplicar o direito de acordo com a realidade social. Então, é alguém que eu já tinha lido alguma coisa, mas para escrever esse livro eu acabei estudando mais e achei que realmente é alguém que a gente devia... enfim, olhar, a gente precisa conhecer um pouco mais os nossos juristas, quem formou o direito. Às vezes eu tenho a impressão que a gente, inclusive na faculdade, a gente olha muito para o exterior. Então, quando a gente vai falar das escolas penais, a gente fala da Itália, a gente fala da Alemanha, e a gente olha pouco as coisas muito interessantes que foram produzidas no Brasil. Eu não sei se é um complexo de vira-lata aqui, eu não sei se é uma certa timidez, né?
O Luiz Gama tem toda essa grandiosidade que falam dele, né? Tem. O Luiz Gama certamente foi alguém muito importante naquele período, é alguém que levava, tinha a ousadia de levar à justiça todas essas questões ligadas à escravidão, ligadas a questões cíveis relacionadas à questão de escravidão. Então, alguém que trabalhou muito aí o direito nesse ponto de vista. Eu acho que o Luiz Gama mostra como a gente pode usar o direito para fazer o combate político, né? A gente, claro que tem que fazer a luta política no discurso político, na prática, na militância, mas muitas vezes você pode usar o direito dentro do próprio direito para conseguir alguns avanços, né? E essa escola aí do Luiz Gama, ela até hoje inspira muita gente no Brasil, que acaba indo até o judiciário para conseguir ali o reconhecimento de direitos sociais até hoje. Então, o Luiz Gama inspirou muita gente boa através da história. Gozado, tem um outro personagem do começo do século aí que o Rui Barbosa chamava de... Eu não lembro o termo que ele usava, cabeça de Salomão, porque dizia que ele sabia tudo o que ele, Rui Barbosa, sabia, e sabia música também, tocava piano, que é o Francisco Escobar, que ele se meteu numa polêmica forte aí com o 11 de agosto, com a Faculdade de Direito, porque ele não era... Qual o termo para o advogado que não é formado? Ele era... Bom, tem um termo... Fugiu. Está aqui na ponta da língua e fugiu. O não formado. E ele teve alguns episódios aí de defesa de anarquistas e tudo, bem interessante também, né? Bem interessante. Agora, o Rui Barbosa... bom, você está falando do Tobias Barreto. Nessa linha de criminalistas, quem que sucede o Tobias Barreto? A gente tem aí os grandes criminalistas. Aí depois do Tobias Barreto, a gente entra numa época que o direito penal ele acaba sendo um instrumento do Estado, né? Então, mesmo na época do Getúlio Vargas, aí depois no Estado Novo, o direito, os juristas passam claro que a gente não pode generalizar, mas uma boa parte deles passa a usar o direito como uma espécie de apoio às pretensões do Estado. E eu acho que o maior expoente dessa forma de pensamento é o Nelson Hungria, né? O Nelson Hungria, que é brilhante, a gente lê as obras do Nelson Hungria, ele é alguém que escreve muito bem, é alguém que aborda os temas de uma forma muito profunda, mas é um técnico do direito, ele faz pouca crítica a respeito das estruturas de poder, né? Ele é alguém que oferece um instrumento para a utilização do Estado como o Estado achar melhor. Então, o direito acaba sendo menos um instrumento de crítica das relações de poder e mais um instrumento de apoio das relações de poder, que era um pouco a lógica do direito italiano naquela época, né? Não estou dizendo aqui que o direito foi o responsável pelos regimes autoritários, mas ele deu um certo apoio, ou seja, você oferecia esse instrumental jurídico para que o Estado se apoiasse. Então a gente teve ali uma linha a partir do Estado Novo, depois da Primeira República, em que o direito acaba sendo um instrumento de apoio para as intervenções estatais, para o bem e para o mal, sem dúvida nenhuma. E eu acho que um grande expoente disso aqui é o Nelson Hungria. O Estado Novo ali, vocês chegam a analisar o julgamento da companheira do Luiz Carlos Prestes? Da Olga? Não, aqui no livro não, mas é um julgamento muito interessante, porque ali você vê o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, lavando as mãos, né? Sabendo qual vai ser o destino da Olga, né? Ela vai voltar para a Alemanha nazista e, evidentemente, pela sua origem judia, ela teria o destino que milhares de judeus tiveram, e o Supremo ele simplesmente deixou que aquilo acontecesse. Então, ali é um episódio em que o Supremo, em nome da tecnicalidade jurídica, que era aquilo em vigor, ele acaba decretando uma pena de morte para aquela pessoa, né? Então, você vê como, né, mais uma vez, a tecnicalidade jurídica acaba levando a esse tipo de resultado quando o direito é aplicado de uma forma não crítica, né? Bottini, a gente teve nos anos 50 grandes 60, 50, grandes julgamentos aí, que eram a morte daquela socialite mineira, o caso aí da Cury,
os casos que o Davi Nasser explorava, lá do Tenente Bandeira, e tudo ali, acho que foi o auge da mediatização do direito, né? Aqueles personagens, inclusive alguns personagens que chegaram depois ao Supremo aí, pô, como é que você analisava aquele time? Na verdade, são grandes advogados criminalistas, né? Advogado de júri, na época, o direito penal era um direito de júri, o júri se destacava, né? Os grandes casos, que hoje eles são os casos de corrupção, os casos de grandes empresas, na época eram os casos de júri, né? E esses casos tinham uma cobertura pela mídia muito, muito intensa. Aliás, é até bom que se diga, essa cobertura, esse interesse da população pelo judiciário, ele também não é novo, né? É que ele se intensificou nos últimos tempos por conta da TV Justiça, mas se você for pegar os grandes julgados do começo do século XX, né, para fazer aqui uma digressão, mas, por exemplo, o julgamento é o habeas corpus dos marinheiros da Revolta da Armada, né, aquele clássico habeas corpus que o Rui Barbosa entra no Supremo e ele tinha uma aceitação interessante. À época, o Floriano Peixoto era o presidente da República, e ele diz, olha, se o Supremo der habeas corpus para esse pessoal, eu não sei quem vai dar habeas corpus para o Supremo. E o Supremo, então... O Barbosa falou isso? Não, o Floriano Peixoto falou se... Floriano Peixoto. Ele pediu habeas corpus e o Floriano Peixoto falou assim, olha, se esse habeas corpus for dado, eu não sei quem vai dar habeas corpus para o ministro Supremo. Resultado é que o Supremo, naquela época, eu acho que eram 9 membros, 8 votaram contra o habeas corpus, e um sujeito que chamava, não lembro mas alguma coisa Pisa, ele foi o único que deu o habeas corpus, e aí tem a célebre imagem do Rui Barbosa beijando a mão dele, né? E dizendo, e enaltecendo a coragem daquele ministro solitário que julgou. Mas tudo isso para dizer que os relatos falam que as galerias do Supremo estavam cheias, e as pessoas gritavam, e as pessoas aplaudiam. Então, era um Supremo que estava ali no olho do furacão também. É claro que não como hoje, porque não existiam, obviamente, toda essa... Mas eu acho que todos esses julgamentos, em especial os criminais, eles sempre despertaram um interesse da população, e eles sempre foram usados pela mídia como um chamariz, né? Então, o Chateau, uma das grandes inovações que o Chateau faz no jornalismo é trazer para dentro do jornal relatos a respeito disso. Então realmente essa atenção da população pelo direito penal não é uma coisa nova. É claro que ela foi se sofisticando e foi ensejando coberturas um pouco mais direcionadas, mas essa existência sempre aconteceu. Sim. E isso fez com que os grandes tribunos do júri se destacassem, o Evandro Lins e Silva, né? E o Troncoso Pérez, que diziam que usava poucos argumentos e grandes encenações. O Troncoso eu conheci. Eu estava na faculdade, o Troncoso estava no final da carreira, já muito velhinho, mas eu me lembro que aquilo me impressionou demais. Uma palestra do Troncoso em que ele dizia que um estudante de primeiro ano era muito impressionante, que ele falava que o advogado criminalista tem que ser capaz de abraçar o seu cliente quando ele ainda está com as mãos sujas de sangue do crime que ele cometeu. Então, era uma figura engraçadinha, peculiar, grande orador, grande tribuno. E essa coisa, o júri, você tem muito de técnica, sem dúvida nenhuma, mas tem um pouco de teatro também. Você precisa ter argumentos, mas a forma como você expõe os argumentos faz muita diferença. E isso caracterizava muito esses advogados. Pois é. Em Poços, uma vez, teve a morte lá de um fiscal da Receita que pressionou o pessoal para votar na mulher dele. E eu fui ver o julgamento e tinha um advogado de São João da Boa Vista, que ficou meu amigo, até fez nome, morreu cedo, Celso Sanseverino. E tinha um outro advogado de Poços, que era o Arthur de Mendonça Chaves Filho, o Chavinho. O Chavinho era dono de uma retórica poderosa, mas era racional, em cima dos fatos. E o Celso falava da família, falava. E tinha um médico da cidade, o doutor Fabrino, do meu lado, assistindo lá, porque todo mundo ia assistir, era o dia de festa da cidade. E o Celso explicando que o que ocorreu, aqueles 5 tiros, foi porque a arma era automática e disparou
Então, é por isso que os tiros descem, e o Fabrício falava, não, mas se o sujeito está caindo, os tiros tinham que subir, não podiam descer. Mas é isso, o júri é isso. O júri tinha ainda tem dessas coisas, né? Mas é que na época ele era acompanhado com muita atenção pela mídia. Então você tem grandes relatos de julgamento, de coisas muito engraçadas, né? Folclore sobre o júri. Então, aquela história de que o sujeito fumava um charuto e punha um clipe dentro do charuto para a cinza não cair, e o jurado não prestava atenção no que o outro falava, porque ficava olhando a cinza do charuto. Então, assim, que nunca ninguém sabe se aconteceu de verdade, mas é uma história que todo mundo repete. Cada um dá o nome de um advogado diferente para contar essa história. Então, são histórias muito interessantes, e o júri, eu acho que foi a origem dos grandes advogados criminalistas. Eu acho que até nos anos 50, 60, você vai ver que todos eles passaram pelo júri, todos eles eram grandes tribunos de júri, viu? O Márcio Tomás Bastos, o Valdir Troncoso Pérez, todos eles, o Evandro Lins e Silva, né, que acabou no Supremo Tribunal Federal. Então você teve essas grandes figuras que vêm do júri, sim, que tomaram aí o país nos anos 50, 60, 70, 80, mas enfim. No início da minha carreira, eu estava na Veja e pediram uma matéria sobre agiotas que tiveram, um agiota que matava lá, quem não pagava, uma coisa assim. Daí eu peguei a polícia para pegar indicação de advogados que podiam dar informação. Daí o policial falou, tem um tal de Márcio Tomás Bastos, ele é muito formal. Bom é o outro, que era o outro era um advogado de porta de cadeia. Mas é isso, às vezes no júri faz a diferença aquele argumento que o cara saca da cortola e abala a convicção do jurado. Não tem, é uma arte mesmo. O júri é uma arte mesmo. Acho que mas você acredita que, já que o júri está exposto, digamos, a um conhecimento não técnico e tudo, que o Tribunal do Júri ainda é uma instituição de reforço da cidadania? Eu acho que Nassif. Eu por muito tempo tive dúvidas, mas eu vou te dizer que nessas situações, muitas vezes o olhar do cidadão que está naquela comunidade, que conhece como funciona aquela comunidade, é um olhar que é importante para julgar esse tipo de crime. Eu não acho que aqui, às vezes, eu acho que. E essa ideia de o júri ele condena mais do que absolve, não é verdade. Tá? Depende muito da situação, depende muito do caso concreto. Eu não acho que o júri é uma instituição falida, é uma instituição. É claro que a gente sempre tem a preocupação ali, o jurado é leigo, ele não tem o conhecimento jurídico, mas a gente está falando ali de casos em que a compreensão é muito clara, saber matou, não matou, tinha motivo, não tinha motivo, você absolve, você condena. Eu ali, em relação, eu acho que o nosso legislador foi muito sábio, ao contrário do americano, que ele limitou o júri a esses casos em que esse juízo de valor é mais fácil de ser feito. Tá. Então, eu ainda acho que o júri cumpre um papel importante, sim. Eu não sou daqueles que prega a abolição do Tribunal do Júri. Eu acho que é um exercício de democracia direta muito limitado, muito específico, e é onde eu acho que dá para ela funcionar assim. Agora, sendo cada júri, cada região ter o seu código de conduta, de moral, uns mais machistas, outros, isso aí não cria viés também? Ou seja, você tem hoje... Você tem toda a razão, cria viés, e aí você tem dois instrumentos importantes para corrigir esse viés. Um é o que a gente chama de desaforamento. Então, quando aquela situação, naquela comarca, naquele lugar, ela gerou uma comoção tal que é impossível você achar alguém imparcial, você pede o desaforamento para jogar esse júri para outro lugar, para outra comarca, né? E um segundo ponto, que por muito tempo foi um problema e o Supremo acabou resolvendo, era, como você citou, naqueles lugares mais machistas, em que uma das teses de defesa do homicídio do homem para a mulher era a legítima defesa da honra. Então, o sujeito dizia que ele encontrou a mulher com amante, ou por ciúme ele matou a mulher, e isso justificava
a morte, e era, assim, um argumento que levava à absolvição em algumas regiões, e o Supremo entendeu que, a partir, agora não me lembro exatamente, mas faz pouco tempo, entendeu que esse argumento não pode mais ser usado. Então, se o Mas advogado... o grande Evandro Lins e Silva utilizou no caso da Pantera Mineira. Utilizou, exatamente, utilizou e absolveu, né? Que depois ele foi condenado no segundo julgamento, mas ele absolveu. Era muito comum. A legítima da honra foi uma tese, até muito pouco tempo, utilizada com sucesso em tribunal do júri, o que era um problema, sim. Eu acho que essa era a maior distorção que existia no tribunal do júri, e o Supremo, eu acho que aqui andou bem, corrigindo isso e não admitindo mais esse tipo de argumento. Então, esse argumento não pode mais ser usado no tribunal do júri. Agora, a gente vê grandes crimes aí, por exemplo, o crime daquele fiscal da Receita, pai do Vladimir Aras, que até hoje não teve uma condenação final, isso é coisa de 15 anos. É que teve uma mudança muito grande na legislação do júri, né? Nossa, inclusive na época do próprio Márcio Tomás Bastos, que foi o crime foi um pouquinho antes dessa mudança, que, na verdade, na época, a pergunta que você fazia para o jurado era tão complexa que um advogado habilidoso, conseguia jogar perguntas difíceis e as respostas dos jurados eram contraditórias e você anulava o júri, porque você podia colocar o quesito que você quisesse. Então, você perguntava, por exemplo, ele matou em ilegítima defesa de terceiro, putativa e não sei o quê. O jurado, por mais que você explique, ele não entendia o que era aquilo. Com a mudança agora, a pergunta é, ele é culpado ou é inocente? Ponto. Então, o jurado agora, ele não, a contradição é muito difícil na pergunta. Então, uma das maiores fontes de nulidade do júri, ela se encerrou com essa mudança simples, mas fundamental. Então, hoje, um processo de júri, e junto com essa foram feitas várias mudanças na lei. Hoje, um processo de júri, é claro que demora, porque é um processo difícil. Eu ainda acho que ele tem várias problemas, burocracias que não precisavam ter, mas hoje ele é muito mais rápido. Para você ter uma ideia, naquela época, se ele era condenado a mais de 21 anos, necessariamente havia um recurso chamado protesto por novo júri, mesmo que não houvesse fundamento nenhum para o recurso. Hoje isso não existe mais. Então, uma série de medidas foram tomadas para tentar fazer com que isso caminhe mais rápido. Tá. Você falou naquele ministro que foi o único que votou contra a extradição de Olga Benário. Nós tivemos Sobral Pinto. Quem são os grandes escoteiros aí de períodos arbitrários, Bottini? Eu acho que na época do Getúlio Vargas você teve poucos, né? O Supremo Tribunal Federal acabou, até porque ele foi esvaziado na sua competência, então ele acabou sendo um tribunal menos com uma postura menos protetiva dos direitos fundamentais. Na época do golpe de 64, foi muito interessante, porque o Castelo Branco, quando ele deu o golpe, ele respeitou o Supremo Tribunal Federal. E ele não interferiu no Supremo Tribunal Federal naquele primeiro momento. Então, você tinha ministros como Evandro Lins e Silva, ministros que... Tanto que, nos primeiros anos do golpe militar, o Supremo concedeu o habeas corpus para muitos políticos de oposição. A ponto de alguns jornais... Tá? Se eu não me engano, tem um editorial clássico do Estado de São Paulo na época que pede uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não apoiava os ideais da chamada por eles na época de revolução. Então, o Supremo ele resistiu ao golpe no começo, ele foi um órgão muito importante, e até um determinado momento em que, quando sai o Castelo e entra o Costa e Silva, o regime endurece, e aí que caçam o Evandro Lins e Silva e outros ministros do Supremo, e colocam alguns integrantes ali do que eles chamavam da banda de música, que era o pessoal da Arena, que entram no Supremo Tribunal a partir de então, e aí que vem as coisas do direito, né? Um desses ministros da Arena, que era um grande opositor do regime democrático, que bancou o golpe, veio a ser um dos grandes ministros do Supremo, que foi o Aliomar Baleiro, né, que era alguém que era super alinhado à Arena, super alinhado ao golpe, e que, no final, se transformou num ministro muito importante, com alguns julgados relevantes em favor da liberdade. Então, você sempre tem ali o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que
que acaba revelando personalidades para o bem ou para o mal depois que eles ingressam no tribunal. Mas o Supremo, no momento de 64 a 66, 67, foi um tribunal que vamos dizer, peitou o golpe e garantiu a defesa de direitos em muitas oportunidades. Foi um tribunal heróico, vamos dizer assim. Mas vendo outro dia essa discussão aí das advogadas do Bolsonaro, apareceu o filho ou neta de um almirante que, na época, com toda aquela nebulosidade das informações, a gente tinha em alta conta lá como uma esperança no Superior Tribunal Militar, que era o Júlio de Sá Biarrimbá, que queria a apuração do caso lá do atentado lá da... Uhum. Da UAB. Daquele show também. Do Rio Centro, isso, foi do Rio Centro. Certo. Ele realmente teve um papel relevante, democrático, digamos? Teve. Eu acompanhei pouco a história do Biarrimbá, conheci o Biarrimbá depois, mas ele sim foi alguém que teve um papel importante. Se não me engano, Luiz, aqui posso estar, que a minha memória não está das melhores, mas eu acho que o Biarrimbá teve um papel, inclusive, importante no impeachment do Collor. Tá? Eu aqui posso estar falando uma abobrinha, não sei, mas eu tenho uma lembrança de que o Biarrimbá continuou sendo uma figura importante depois disso. Tá? Então é um personagem aqui, mas naquela época, sem dúvida nenhuma, foi um personagem muito importante. E tem um outro personagem, esse eu conheci profundamente, porque ele me processou terrivelmente, chamado Saulo Ramos. Saulo Ramos, que o próprio Márcio tinha muita admiração por ele, pelo modelo do Saulo, embora ele tivesse esvaziado a fortuna do David Pinhataro. O Saulo, como que era? Era um advogado esperto ou era um doutrinador também? Eu acho que as duas coisas, né? O Brasil tem muitos desses personagens que aliam a esperteza a uma bagagem acadêmica e a capacidade de organizar as ideias. Eu acho que o Saulo foi uma dessas pessoas que se aproximou ali de personagens políticos importantes, que teve um papel relevante, mas que ao mesmo tempo tinha isso. Ele tinha essa bagagem, mas tinha esse pragmatismo de se aproximar de pessoas ali relevantes na República, como, por exemplo, ele foi muito próximo do José Sarney, de algumas figuras aqui. Então, ele lançou um livro, né, da biografia dele, enfim, com uma série de histórias, enfim, é um personagem importante, mas que tinha essa característica, como tantos outros ali, de estar próximo de figuras do poder, né? O Nelson Hungria, por exemplo, eu me lembro de uma história que eu acho que está no livro do Chateau, que ele, enquanto juiz, naquela briga do Chateau para ver com quem ficava o filho, ele deu uma sentença em favor do Chateau que, pelo que consta do livro, era absolutamente contra a lei. Mas, a pedido do Getúlio, ele, para beneficiar o Chateau, ele deu essa sentença. Então, você vê como essas figuras, todas, em algum momento da vida, elas acabaram se aproximando do poder de forma mais ou menos ortodoxa, né? Sabe que eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles, então eu entrei um pouco nesse mundo dos anos 40 e 50, e tem histórias muito mostrando o poder do Estado Novo. O Chico Ciência, o que fez a Constituição do Estado Novo, ele passou por Poços de Caldas, viu uma Lúcia Andrade, que era de São João da Boa Vista, e se apaixonou à primeira vista, perdidamente. E uma das minhas fontes era o filho de um jornalista que foi diretor do Abolicionista do Joaquim Nabuco. Não do Joaquim Nabuco, esqueci o nome agora. Mas ele me contou que o Chico Ciência pediu para ele falar com a moça, que se ela topasse ficar com ele, que ele assinava uma lei do divórcio, porque ele era casado, mas a esposa sofria de problemas mentais. Olha que oferta, uma lei do divórcio, que ela não aceitou. Não aceitou, e aí a lei ficou para 20 anos depois. E a Lúcia Azevedo, ela era tão encantadora, que eu perguntei para o doutor Walter, ela encantou todo mundo, e o senhor não quis nada comigo. Daí perguntei para o Antônio Cândido. O Antônio Cândido falou, não quis nada comigo.
comigo, mas daí ela foi fazer filosofia, teve que passar por mim lá, então eu descontei nela, brincando. E ela terminou, mesmo? e ela terminou a vida. Ela trabalhou muito com um bispo progressista, era uma mulher bem, bem interessante, mas no Estado Novo, a força que teve o Chico Ciência lá foi terrível. Sem dúvida, inclusive no campo penal. O nosso Código Penal, ele que formou a comissão, ele não participou da comissão, mas ele que formou a comissão e a comissão que reformou brutalmente o nosso Código Penal. Né? O nosso Código Penal, até hoje, a parte da lista de crimes é de 1940, né? E é justamente naquele período. Claro, mas, mais uma vez, tinha Nelson Hungria, tinha uma série de pessoas ali que formaram essa comissão, mas foi o Chico Ciência que chamou essa comissão, que instituiu essa comissão, que deu peso político para ela. Então, ele é um personagem ali, do ponto de vista juridicamente, importante, e que continuou sendo importante por muito tempo. Né? Então, se a gente pega ao longo da história, nós tivemos os grandes libertários aí e os grandes endossadores da ditadura aí. Né? Teve alguém que fez a transição aí da ditadura para a democracia? Uma coisa que me chama muita atenção, Bottini, deve chamar de sua, que você permaneceu com a mesma linha durante todo esse processo de ditadura que nós tivemos de 2013 a 2022, é a maneira como parte aí nem digo dos jornalistas, que isso é evidente, né? Mas de advogados, ministros e juízes vão de acordo com as ondas. Eles não são bússolas, eles são birutas de aeroporto aí. Isso aí não é muito... Isso aí é comum em outros países também? Você é comum. Você tem nos Estados Unidos alguns exemplos de ministros que foram escolhidos, e lá a coisa é muito mais polarizada na escolha, por exemplo, da Suprema Corte, e alguns ministros que foram escolhidos por um partido e acabaram, com o tempo, mudando o seu entendimento. Não é algo muito comum, muito frequente, mas acontece. Né? O Brasil, como a coisa é um pouco mais fluida, ali, como você não tem partidos claros, de ideologias muito claras, então você acaba tendo uma zona cinzenta em que essas pessoas transitam. Mas o que acaba acontecendo muito no Brasil é que, em especial no judiciário, é que boa parte das nomeações depende do presidente da República, né? Não só do Supremo, mas do STJ, para os TRFs, para os TRS. Então, você tem sempre um grupo muito grande que acaba se aproximando ideologicamente do presidente de plantão para poder participar de mais perto desse processo. Né? Você tem um poder muito grande do presidente da República nessas nomeações. Né? Porque a gente pensa muito no Supremo e no STJ, mas são, ao todo, 5 tribunais regionais federais, que é o presidente que nomeia os desembargadores, os desembargadores, os tribunais regionais eleitorais, todos os tribunais regionais do trabalho, né? Então, o Superior Tribunal Militar. Então, você tem um número muito grande aí de componentes do tribunal que acabam sendo nomeados. Mas aí a gente vê que o Bolsonaro entendeu muito melhor essa lógica do que o Lula com o republicanismo dele. Que o Lula achava que a indicação aí, a própria Dilma, deveria obedecer a méritos, tudo, e não necessariamente a afinidades ideológicas, que é o oposto dos Estados Unidos, né? Eu acho que é claro que a pessoa tem que ter um conhecimento jurídico, tem que ter uma bagagem, tem que ter uma história, mas eu acho que não é um problema você discutir posicionamento ideológico, em especial daqueles que vão para o Supremo Tribunal Federal, porque ele é um tribunal político, ele não é um tribunal partidário, mas ele é um tribunal político, ou seja, é evidente que ele tem um protagonismo político nas decisões, ele vai tratar de aborto, ele vai tratar de drogas, ele vai tratar de uma série de questões. Então, você fazer uma perquisição ideológica para aquele que você vai nomear é algo natural. Nos Estados Unidos isso é feito, né? Quando você vê a sabatina de um ministro supremo nos Estados Unidos, são feitas essas perguntas e ele tem que responder, né? Então ele vai dizer exato. Então você sabe o que aquele ministro pensa sobre aborto, sobre drogas, porque o presidente, ao nomear alguém, ele quer alguém que tenha uma interpretação da Constituição daquela forma, daqui. Então, não há um problema. Isso, ao contrário, isso devia ser
mais transparente, mais aberto, mais exposto, para que para que a composição do tribunal fosse mais segura, né? Para que as decisões, inclusive, fossem mais seguras, que você possa esperar daquele tribunal, seja mais à direita, seja mais à esquerda, mas que você tenha uma previsibilidade de como aquele tribunal vai. Nada pior, eu prefiro um tribunal que decida contra a minha ideologia do que essa biruta de aeroporto que você mencionou, porque aí você perde totalmente a referência daquilo. É isso, aqui tem muito disso. À luz de Tobias Barreto, como que seria analisada a lei antidrogas aí, Coutinho? Boa pergunta. Difícil de saber mais. Eu acho que o Tobias Barreto, fazendo aqui, tentando trazer o pensamento do Tobias Barreto para a questão, ele é alguém que diz justamente que o direito se conforma de acordo com a realidade social. E eu acho que como a realidade social hoje mostra que a atual lei de drogas, da forma como ela é aplicada, ela causa um brutal problema, que é um super encarceramento de pessoas, e mais do que isso, o afastamento das pessoas que precisam de tratamento de saúde desse tratamento, porque droga é tratada pela polícia e não pela saúde. Então, a lei de drogas como está, ela gera um problema social muito grande. Então, eu acho que Tobias Barreto, ele aplaudiria essa decisão do Supremo, que, de uma forma, ela entende, passou a entender que o problema de uso de drogas e o uso problemático de drogas é um problema, aquele que é problemático, né? Você tem o uso recreativo, mas o uso problemático é um problema de saúde pública e não de polícia. Então, aquela pessoa que tem esse problema, ela tem que ter a liberdade, inclusive, de buscar um tratamento e de buscar ajuda. Enquanto isso for criminalizado, ele não vai ter condição de fazer isso. Então, acho que aqui o Tobias Barreto, como alguém que entende que o direito é moldado pela sociedade e tem a função de melhorar as relações sociais, acho que o Tobias Barreto aplaudiria essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Coutinho, você como um defensor dos direitos e tudo, depois da grande batalha que teve uma interrupção em 2022, como é que você vê esse quadro hoje de punitivismo que faz com que petistas e bolsonaristas votem contra saidinhas e tudo? Como é que você vê esse que está caminhando a humanidade e o Brasil especificamente? E qual que vai ser o papel de vocês aí, os garantistas, dentro desse quadro que agora embolou de vez, né? A gente tem um problema hoje no Brasil, né, que é um problema muito, muito, muito grave, que é realmente um problema de segurança pública. Eu acho que as pessoas vivenciam isso, todas as classes sociais, e isso tem sido uma preocupação. Então, como uma preocupação social, isso repercute na política, e os políticos buscam dar uma resposta a isso. O problema é que a resposta que tem aparecido é uma resposta errada, né, seja da direita e seja da esquerda. A resposta de aumentar a prisão, aumentar a punição, dificultar a progressão de regime, porque isso não vai resolver nada, né? E a gente sabe, ela é uma resposta populista, ela é uma resposta que pode até dar voto, mas ela não resolve o problema, né? Eu até estava conversando hoje com um jornalista que me perguntou, olha, mas tem aqui uma proposta de dificultar a progressão de regime para os chefes de crime organizado. Eu me pergunto, o maior chefe de crime organizado do PCC está preso há 20 anos e não resolveu nada, ou seja, ele não teve progressão de regime, ele está lá preso e continua comandando a maior organização criminosa do país. Então, você olhar para o líder da organização criminosa e falar você não vai sair da prisão, não chega a ser uma situação que vai acabar com o crime organizado, até porque o crime organizado no Brasil, ele cresce e se organiza dentro da prisão. Então, você dizer que ele vai ficar mais tempo da prisão, não vai resolver o problema. Porque, mais uma vez, se a gente quer enfrentar o crime organizado de maneira eficiente, em vez da gente ficar perdendo tempo discutindo a saidinha, a gente precisava reorganizar o sistema de informações do país. Não dá para eu combater o crime organizado se eu tenho um sistema federativo em que cada estado produz as suas próprias informações sobre segurança pública e não compartilha com a União. Eu estou enfrentando um crime organizado que tem conexão internacional. O sujeito pega a droga na Colômbia e vende no norte da Europa. Então, eu combater esse crime organizado com uma polícia que não se conversa, com o Estado que não conversa com a União, com a polícia militar que não conversa com a polícia civil, é o que eu posso acabar com a progressão de regime, aumentar 10 vezes a pena, não vai resolver. Então, eu acho até que essa PEC do Lewandowski pode ser um avanço, porque se realmente
ela reorganizar esse sistema e obrigar os estados a compartilharem as informações com a União, a gente cria um sistema de inteligência que permita a gente, pelo menos, entender o crime organizado. A gente não vai conseguir combater esse crime se a gente não entender onde está o dinheiro do crime organizado, para onde vai esse dinheiro, aonde ele é lavado. Então, eu acho que isso é muito... A esquerda, em específico, precisava olhar para isso, para reconhecer que o problema do crime organizado não é o sujeito que está vendendo droga na porta da favela, é o grande sujeito que está operando o financiamento da organização criminosa. É esse o sujeito que a gente precisa identificar, e esse sim, eu preciso mais do que prender, né? Tirar o dinheiro dele. Né? Em 2005, olha, quanto tempo, foi 20 anos, nós fizemos um seminário sobre segurança pública, que veio o secretário do Rio, que era aquele Marcelo Itagiba, e o de São Paulo era aquele promotor que organizou várias chacinas, aí, Saulo, acho que é Saulo de Castro Abreu. E todo o seminário foi em cima da chamada integração de banco de dados, todo mundo falando em integração de banco de dados. Daí me chama a atenção que na Copa do Mundo parece que teve um ensaio aí de articulação entre as polícias que o José Eduardo Cardoso acabou não levando adiante. Você acompanhou aquelas tentativas de integração que teve na Copa do Mundo, não? Não, de longe eu acompanhei, mas o grande problema aqui é que se você não tiver uma alteração constitucional, você não tem uma obrigação para os estados compartilharem essa informação. Porque hoje, qual é a única forma de você ter esse compartilhamento? É você dizer que se ele não compartilhar as informações, você não vai dar para ele o dinheiro do fundo, a cota dele do Fundo de Segurança Pública que ele tem direito. O problema é que para os grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, esse valor é praticamente irrisório, ele não faz a menor diferença. Então, não vai ser isso que vai fazer o Estado compartilhar ou não compartilhar as informações. Então, é importante criar um mecanismo que torne obrigatório esse compartilhamento para que você possa criar um sistema unificado nacional. Se isso não for feito, não vai existir iniciativa capaz de fomentar essa troca de... Isso vai sempre depender dos ajustes e das condições políticas daquele momento. Então, se o governador é próximo, se não é próximo. Botina, a gente falou dos primeiros juristas aí da República. Os últimos que vocês abordam no livro, quem são? Então, tem algumas figuras, eu acho que são muito, muito importantes, como, por exemplo, o Raimundo Fauro, né, que é uma figura muito importante, o Goffredo da Silva Teles, né, que é uma figura também muito, muito importante. Então, eu acho que esses dois, que eu me lembro de cabeça agora, são talvez os dois mais contemporâneos daqui. Né? O Goffredo foi uma figura que, inclusive, alguém que mudou durante o tempo, né? Porque o Goffredo teve um passado integralista e depois, aos poucos, foi tomando consciência. O Santiago também era. O Santiago o Alceu de Amoroso Lima. Também não. O Aleomar Baleiro, né? Ele era da Arena. Então, é claro que esses personagens vão, aos poucos, mudando de e o Goffredo acabou que, no final, nos anos 70, ali na ditadura militar, ele foi uma voz importante, porque ele era um representante da elite paulistana que se insurgiu contra aquilo. Então foi alguém que acabou tendo um respeito muito grande pelos alunos. E o Raimundo Fauro, eu acho que nem precisa falar muito. Né? O Raimundo, além de jurista, além de advogado, foi um pensador. Né? Eu até falo para os meus alunos, não dá para passar pelo curso de Direito sem ler Os Donos do Poder. Eu acho que concordemos ou não concordemos com tudo que está lá, mas ele é um panorama de como se formaram as relações jurídicas do Brasil. E claro que é um contexto de liberalismo, é alguém que prega o liberalismo, mas o contexto histórico do Raimundo é muito interessante, como os portugueses foram se apoiar no direito romano para trazer aquelas figuras que acabaram pautando as nossas relações de propriedade, as nossas relações que formaram o estamento. Então, a gente até entender os cursos de direito do Brasil, como eles são ministrados hoje, a gente lê o Raimundo Fauro, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que
a gente precisa, Nassif, isso eu tenho cada vez mais falado, a gente precisa resgatar os pensadores brasileiros, principalmente no campo do direito. Eu acho que a gente não dá o devido respeito, e nem que seja a devida crítica a essas pessoas. Né? Como você falou, o Rui Barbosa, às vezes a gente enaltece o Rui Barbosa é uma figura controversa, e a gente precisa entender quem foi o Rui Barbosa como produto do Brasil daquele momento. Precisa ler o Raimundo Fauro, precisa entender o Tobias Barreto. Eu falo, a gente aqui no Brasil, quando a gente vai estudar direito penal, a gente fala numa figura que é o von List, que era um grande pensador alemão do final do século XIX, o Tobias Barreto, 20 anos antes dele, falava as mesmas coisas. Só que ele era de Sergipe, então o sujeito não dá esse valor, mas o Tobias Barreto, eu acho que foi um dos grandes pensadores criminalistas brasileiros. Acho que qualquer estudante de direito tem que ler o Tobias Barreto. Aliás, que é alguém que escreve muito bem, né? Ácido, irônico, ele é uma grande pena também. Mas eu acho que a gente tem essa carência de não olhar para os escritores, de tudo aquilo que a gente produziu. Os professores na academia têm que resgatar isso, têm que fazer essa discussão. Não para louvar, não só para fazer tecer ódios, mas para discutir o que formou o nosso pensamento jurídico brasileiro. Até para entender o Brasil. Para entender o Brasil. Pois é, a gente não se formou na Itália ou na Alemanha. A gente sabe, para entender o Código Penal, precisa entender quem foi o Nelson Hungria, quem foi o Chico Ciência. Não dá para entender o Código Penal se eu não acompanhar um pouco o que essas pessoas falaram. Né? Então, eu acho fundamental. Bottini, muito obrigado pela entrevista aí, viu? Ótima. E vou ler o livro, deve devorar o livro aí. Que gostoso saber disso, Nassif. Conta comigo sempre que precisar. Acho que esse papo é muito bom estar aqui com você, conversando sobre esse tema, saindo um pouco do nosso dia a dia e falando desses temas muito interessantes. Obrigado pelo convite. Um dia eu vou te chamar para falar de música aí, que eu sei que você é ligado também. Viu? Eu ia adorar. Um abraço, então. Um abraço, tchau. Meu Deus. Só um pouquinho que deu um pepino aqui. Bom,